noite, pessoal. Bem-vindos a esta que é uma edição especial de retrospectiva do ano de 2024 do Movimento JEP, que foi todo transmitido por meio do canal do BPM Talks. Então vai ser só uma mensagem rápida antes de nós disponibilizarmos a vocês um trechinho de cada um dos embaixadores que participou neste ano de 2024. Patrícia, mande aí. Olá, pessoal, boa noite. Que alegria estar aqui hoje. Este ano foi o ano de implantação do Movimento JEP, movimento criado, para promover de forma colaborativa e leve a gestão estratégica de processos. Isso muito a partir das minhas inquietações de Dácio, de DEC. Eu me associei aos meninos, porque sempre os admirei, especialmente pelas entregas, pela toda a força que eles trazem para o movimento, para o fortalecimento do ecossistema de BPM. Esses meninos valem ouro mesmo, são pessoas do bem, e eu estou muito feliz de estar com eles neste projeto tão bacana. Nós criamos um manifesto, os valores e princípios do movimento, criamos também a página da JEP, o Instagram, o LinkedIn, quer dizer, muito mais eles do que eu, que são incansáveis. Nós também mobilizamos mais de 20 voluntários e mais de 30 embaixadores. Realizamos 37 lives, sendo 22 delas com os embaixadores e parceiros do movimento. Toda semana, seja gravando aos domingos ou às terças ao vivo, como preferimos, mantemos o nosso compromisso com a comunidade de processos. Estamos hoje com quase 2.000 seguidores no YouTube, mais 600 no LinkedIn e cheios de motivação para continuar seguindo o nosso propósito de democratizar o acesso a conteúdo relevante sobre processos, pautados sempre na inteligência coletiva, descontração e na colaboração. O ano de 2025 vem com novidades, e aí eu vou deixar para os meninos falarem. Muito bom. Hideki, manda seu recado aí. Se o Alexandre quiser falar, fica à vontade aí. Ele escutou. Ele tá aqui, a gente tá aqui querendo que eu arrume o bonequinho dele aqui, que tá torto. Então, pô, gente, é o Iron Man, não é qualquer boneco, né? Alexandre, dar um alô. Tava quietinho. Se o Alexandre tivesse aqui, eu nem vi. Mas ele vê que tá no ar, ele quer aparecer. Ele é tá certo. É igual a gente. É um artista. Diga. Então, aproveito. Eu ia começar me desculpando se eventualmente aparecesse ele gritando, mas ele já apareceu logo aqui chorando com o boneco na minha cara, então dispensou as desculpas. Agradeço aí imensamente as palavras da Patrícia, né? Agradeço aí a parceria do Dácio, né? E a gente já está aí com as lives desde abril de 2020, né? Já entrando em 2025 agora, então quase meia década de participações, de gravações e, como a Patrícia falou, né? De bastante luta, né? Eu não sei nem se é questão de ser incansável, é que a gente gosta tanto, né? Que às vezes a gente, para descansar, faz um negócio, né? A gente quer divertir, né? Já trabalhamos 24 horas por dia, 7 dias por semana, então vamos aproveitar o descanso para fazer um pouquinho mais de BPM, né? É isso. Acho que a gente se não for para se divertir, nem vai, né? É isso. Aproveito, né, para comentar que a gente já finalizou os textos, né, que a gente estava planejando para embasar todo o movimento JEP, né, isso que a gente estava comentando. Esse material foi revisado pelos embaixadores, né, a gente faz, como a Patrícia falou, tudo de forma colaborativa. O Alexandre tá botando a casa abaixo hoje. Faz tudo de forma colaborativa. Vamos soltar o compilado, né, o documento final, já com a gente está revisando parte a parte, vamos soltar o compilado. Novamente, dá chance para o pessoal participar. Aproveito já para enfatizar que quem estiver assistindo, né, quiser se candidatar a embaixadora, voluntário, a talker, a qualquer participação mais eventual, mais pontual, nos procurem, que estamos sempre precisando de alguém para ajudar, né? E aproveita e já deixa a frase do dia, a frase da noite. Eba, eu estou aqui só esperando. Seja lá quando cada um for assistir. E pensando aí no que
nessa questão de ser ou não incansável, né? Vou trazer a frase do Steve Jobs, né, que aqueles que são loucos o suficiente para acharem que podem mudar o mundo são os que, de fato, o fazem, né? Eu acho que é muito isso, a gente tem a nossa dose de loucura aqui, vai dar certo, não vai, o que será que vai acontecer? A gente brinca, né, quando a gente tem o nosso planejamento ágil, né? O que vai acontecer, o que não vai sair, não vai engajar, não vai? Eu acho que nem importa tanto, né? Acho que por isso que a gente continua fazendo, assim, independente dos resultados, o que a gente quer é ajudar, né? E a gente vem tentando, espero que conseguindo cada vez mais, e espero que em 2025 a gente possa ajudar mais gente ainda a vir para o mundo de processos, se firmar no mundo de processos ou se aperfeiçoar no mundo de processos, né? Muito bom. Esse documento que Hideki estava mencionando são 5 documentos correspondentes aos 5 valores que estão presentes no manifesto e seus desdobramentos, né, em princípios. Esses documentos que serão a base de estudo para a primeira certificação, a certificação de nível 1, que é uma certificação que será gratuita. Estamos já em fase de desenvolvimento do portal GEP, com a parceria de um fornecedor de software. A expectativa, então, é que logo no início do próximo ano, lá em fins de janeiro e fevereiro, já estará disponível a certificação para que vocês possam fazer a prova, né? Assim que o material estiver disponível no portal, a gente já divulga, vocês já começarem a estudar, e aí, quando a ferramenta da certificação estiver disponível, aí sim todos poderão se certificar no movimento GEP. Muito legal isso, né? E nós teremos... é o único momento do ano que não teremos a edição do BPM Talks, né? Que, coincidentemente, terça-feira vai cair no dia 31. Dia 24 traremos nossa mensagem de Natal a todos, é claro, e boas festas. Mas dia 31 a gente dá uma desaparecida. Mas no dia 7 de janeiro estaremos de volta inaugurando uma nova temporada do BPM Talks, com uma entrevista luxuosíssima com Roger Burton, um dos pioneiros da disciplina BPM no mundo. Então, por enquanto é isso. Vamos deixar vocês com os nossos embaixadores. As 22 lives estão disponíveis aqui em pequenos trechos de cada um. Só que antes, é claro, Patrícia levantou a mão, então vou deixar a palavra com Patrícia. Diga aí, Patrícia. Só para também não deixar de agradecer, né, além de vocês, meus parceiros, né, os curadores do movimento, aos voluntários e aos embaixadores, agradecer especialmente a todo mundo que assistiu às lives, né, e mais ainda aqueles que sempre contribuem com perguntas. É sempre mais legal quando tem perguntas, torna a live mais divertida, mais interativa, mais rica para todo mundo. Então, meu agradecimento a todo mundo que tem contribuído com as lives. Verdade. Isso é um dos motivos pelo qual a Patrícia está com a gente, porque a gente não lembra de fazer as coisas que tem que fazer, né? Então a Patrícia está sempre aqui para nos ajudar a organizar, puxar a orelha da gente, lembrar das coisas. E aproveito para agradecer, inclusive, a Patrícia por tudo que ela disse. Muito obrigado. Patrícia aqui foi um acréscimo do tamanho do mundo, faz com que a gente acredite que estamos no caminho certo. A gente vai, e junto com todos vocês, é claro, que Patrícia mencionou, né? Esse agradecimento é estendido, eu e Hideki também agradecemos a todos. E lembrem-se que a gente não gosta de seguir pauta. Então, participem sempre ao vivo, façam as perguntas no chat, para que a live fique muito mais interativa. Gostamos disso. Então, agora, ao invés de chamar a vinheta, irei chamar os nossos embaixadores. Boa live para todos vocês. Um abraço. Tem uma pergunta interessante aqui do Fábio Franco, não sei se eu posso responder. Pode mandar bala já. Ele perguntou o que fazer quando a cultura da organização é uma barreira para a implantação de uma governança eficiente. A gente respondeu essa já, não? Não, ainda não. Pode responder. Então, olha só. A gente tem que olhar aqui o que exatamente é essa cultura, né? É a cultura mesmo? É cultura de chão de fábrica? E como as pessoas trabalham? Porque geralmente a cultura, né, não vou dizer que é sempre, ela é um reflexo do que a alta direção da empresa ou da organização faz ou pratica, né? Então, se as pessoas têm medo, ou se as pessoas não participam, ou se elas são muito conformadas, é porque tem alguma coisa
complicada na alta direção, né? Que as impede de fazer isso. Na verdade, a cultura ela é um espelho do comando, né? De quem está na frente, né? Quem está à frente, quem está liderando. Agora, claro, em empresas mais autocráticas, você não tem uma governança, porque depende muito da figura do líder, né? A liderança muito forte, ela acaba... Ela até não quer mecanismos de governança, porque vai incluir a concentração de poder daquelas pessoas, então não faz muito sentido. Agora, se você quer ser ouvido, né, quer ser levado a sério, você vai promover uma cultura organizacional mais democrática, né? As pessoas vão perceber que elas podem falar e aquilo que elas falam é ouvido, né? Hoje em dia, as principais empresas, as mais importantes, elas fazem isso o tempo todo, né? A gente fala tanto em partes interessadas. Por que partes interessadas, o tal do termo bonito em inglês, stakeholders, né? Estão tão na moda? Porque cada vez mais tem mais partes interessadas na nossa empresa, mesmo gente que é de fora, né? E todo mundo apita. Problema climático, parte interessada. Tem a sociedade, a comunidade no entorno da empresa, parte interessada. Então, ninguém mais é independente, isolado, não existe isso. Ouvir todo mundo, né? Essa última questão que está aqui, Kelly, imagino que se trate de hiperautomação, né? Está dizendo quais ganhos podemos ter com um bom trabalho e que cuidados devemos tomar. Entendo que é sobre esse tema que estamos tratando de hiperautomação, não é isso? Vamos lá. Acho que o cuidado essencial é controlar um pouquinho a euforia pela tecnologia, né? Eu acho que a gente já está passando pela etapa de deslumbramento. É claro que a todo momento a gente ainda vê muitas coisas novas, soluções novas surgindo, mas ao mesmo tempo já está batendo aquele clique, né? Puxa, a inteligência artificial ela não é tão perfeita assim, ela tem uns momentos ela tem algumas alucinações, ela tenho que aprender tenho que dominar melhor essa tecnologia e saber aonde que eu devo aplicar, onde que eu não devo aplicar, né? Então, qual que era a nossa pergunta mesmo, Dácia, só porque... Quais ganhos podemos... Quais ganhos. Além dos cuidados, quais ganhos, né? Isso, tá. Então, cuidado cuidado para não cair em cilada, né? Pelo deslumbramento com a tecnologia, pela vontade, pela fome de utilizar algo sem ter algo, né, estruturado. É claro, não estou dizendo que não deve experimentar. Experimenta! Tecnologia é muito legal de se experimentar. Descobrir uma solução nova, um produto, tem um trial, vai lá, experimenta. Mas não acha que você vai sair com a solução pronta ali, né? Depois de experimentar e saber o que ela faz, o que dá para fazer, o que não dá, não era tão assim, né? Volta para a prancheta, dá uma estruturada, né, no processo que você está pensando, ver como que vai utilizar, pensa bem na qualidade das informações que você tem, né, para poder aplicar qualquer tecnologia. Você tem que, no mínimo, né, ter uma preocupação ali com a qualidade e com a segurança das informações também, né? Mas os ganhos, eles são inúmeros, desde redução de horas de pessoas fazendo um trabalho repetitivo que, né, ninguém mais quer ficar fazendo trabalho. As pessoas, pelo menos as novas gerações, elas vêm com a aspiração de não serem robôs, né? Elas vêm com a aspiração de terem desafios que elas possam continuamente, né, mostrar o seu melhor e superar isso, né? Minha geração já vem assim, né? Então, a geração daquela que só queria sentar numa cadeira e ficar bate-carimbo, bate-carimbo, bate-carimbo e terminou o dia, ganhei meu dinheiro, esse tipo de profissional são os primeiros a serem substituídos por automações e, de fato, ninguém mais quer esse tipo de trabalho, né? São cinco degraus que só podem ser galgados como uma escada, um de cada vez. É aquela escada que não dá para subir 2 degraus de uma vez só. Se eu não tenho consciência, se eu não sei o porquê mudar, o que me leva à mudança, quais são as razões que determinam esse movimento, eu não tenho consciência disso, por que eu vou mudar? O time que está ganhando não se mexe, pô. Lá vem esse negócio de novo aqui, já tentaram tantas vezes.
Então, o primeiro passo da mudança do ser humano é a consciência. Eu preciso tomar consciência, conhecer o ambiente e aceitar isso. Mas, veja, só ter a consciência não é suficiente. Patrícia disse, lendo o meu currículo, que eu sou engenheiro eletricista. Fui até 1984. Depois eu disse, não desejo mais fazer isso. Acabou. Quis mudar. Então, se eu não desejo, se o ser humano não deseja, não quer, não acontece. Mesmo que ele tenha conhecimento, consciência, tenha tudo que possa imaginar. E aí vem um dos grandes erros. Eu dei treinamento, a pessoa sabia e nada aconteceu. Eu perguntei lá, queria. Então, consciência, desejo. Assim diz o método do ProSci. Mas desejo é pouco. Cobiça é aquele desejo que se intensifica tanto que ele só larga a nossa mente quando nós alcançamos o resultado. É por isso que é mais do que um simples desejo. É preciso ter consciência, colocar energia positiva de engajamento para fazer dar certo. Querer fazer acontecer, né? Querer fazer acontecer. Não é só dizer eu quero, não é eu vou, conte comigo, compromisso feito, vai acontecer. Vai acontecer porque eu quero, estou engajado. Aí eu tenho cobiça. Sangue nas veias, faca nos dentes. Até aproveitando o gancho aí, o Moisés falou, né, que sem coração pulsando por trás, os resultados não são plenos, né? Exato. E eu acho que é muito disso, né? O coração, até a estratégia, aquela velha estratégia só pela competição, né? Que coração que pulsa pela competição dos outros, né? Pra deixar o chefe mais rico. Eu não quero. Pelo ganho só dos outros, não é verdade? Porque aqui, esse desejo, essa cobiça, pegando o modelo da análise transacional de personalidade, eu tenho um pai adulto e a criança. A criança é que tem o tesão, o desejo, a energia, a vontade, mas é aquele desejo, e quem tem filho pequeno vai ver isso, é aquele desejo amoral. Eu quero, eu vou lá e tomo, eu sou mais forte, é meu. Então, essa é a criança também que pergunta, e qual é a parte que me cabe desse latifúndio? O que é que eu ganho com isso? O que é que vai sobrar para mim? Está todo esse movimento de mudança aí, sem para mim, vem o quê? Então, veja, se eu tenho consciência e motivos para fazê-lo, quero fazê-lo, o próximo passo qual é? O próximo ser, tem um conhecimento para fazer isso? Com esse projeto de mudança que está vindo, com essas estruturas e novos processos, o meu conhecimento é suficiente para fazer frente a isso? O conhecimento que eu tenho me levará a ter as habilidades necessárias para isso? Se não tenho, é necessário endereçar recursos, planos adequados no time para que o conhecimento esteja disponível para que aquelas pessoas que desejam se apoderem dele. Entre o conhecimento e a colocação em prática desse conhecimento, que é a habilidade, é o que vai me gerar a capacidade. O fato de eu conhecer não significa que eu tenha habilidade para executar. Então, esse é o quarto passo. Eu preciso ter habilidade, colocar para jogo a minha habilidade e fazer acontecer. Aí vem o cumprimento da meta da gestão da mudança, os novos comportamentos. Quando os novos comportamentos acontecem, começa a acontecer a entrega. Agora, vocês conhecem aquele velho ditado do costume do cachimbo? Sim. Começa a acontecer, mas se não tiver reforço, não tiver motivos para continuar, tudo volta ao que era antes. Então, os 5, 6 do lado humano, consciência, cobiça, conhecimento, capacidade e cristalizar o novo. Daniel, eu imagino também que um novo perfil é exigido dos profissionais, né, de processo, né, para atuarem com BPM ágil, né? Para você, né, quais são as habilidades e competências necessárias, tanto para os líderes quanto para as equipes, uma implementação aí bem sucedida do BPM ágil, né? Que habilidades e competências as pessoas precisam desenvolver? Maravilha, maravilha, Patrícia. É o seguinte, em relação à competência vamos pensar assim, desses dois públicos, né?
Em relação à liderança, a gente precisa desmitificar um pouco, talvez, esse viés dentro da liderança de que a gestão de processos, de fato, não dá resultado. Na verdade, a gente precisa, por meio de novas abordagens, mostrar os resultados que a gestão, né, de processos tem potencial e dá para a organização, né? Praticamente impensável pensar que a gestão de processos não dá corpo à estratégia da organização e eu não daria resultado por conta disso, né? Na verdade, a gente precisa mostrar como esses resultados são gerados por meio disso, né? E aí, por meio desse aquela questão do comportamento, né? Uma vez a liderança percebendo o valor nesse tipo de gestão, né, e não jogando de lado ou secundarizando esse trabalho, né, de fato promover, né, um movimento dentro da organização de engajamento e de patrocínio desse tipo de ação. Então, a liderança, e aí eu diria para qualquer tipo de ação, né, pessoal, em termos de organização, a liderança é fundamental num processo. Ela precisa entender, ela precisa reconhecer, né, e ela precisa promover um ambiente que facilite, né, essa gestão, no nosso caso aqui, essa gestão de processos. Em relação aos profissionais, né, qual é a grande questão? A gente não precisa abandonar esse viés de busca por eficiência, PDCA, melhoria contínua, pelo contrário, né? Eu acho que isso faz parte da caixa de ferramenta dos profissionais, né? Enfim, a gente só precisa adicionar mais uma ferramenta a essa caixa de ferramenta, que é, dentro de um contexto onde esse projeto é desenvolvido, o quanto eu consigo, de fato, identificar. E aí, né, fica muito ad hoc ali, né, o profissional, ele reconhecer, né, o quanto, né, a aplicação de algum princípio ou metodologia ágil, né, em determinada fase do ciclo de vida do BPM, aquilo é aplicável, né? Então, se eu consigo dominar esse universo, né, fica, vamos dizer assim, menos desafiador, né, enfim, vou falar menos difícil, talvez, né, um profissional de processos conduzir um processo que no final gere êxito, né, gere resultados. Quando a gente fala em melhoria de processos na visão departamental, a gente tem uma outra mentalidade que é melhorar processos é eliminar problemas. Ou, como se usa muito hoje em dia, eliminar dores. Uhum. Né? No outro, é agregar valor. A gente já falou bastante sobre agregar valor. Então, como é que se faz processo, geralmente? Como é que se faz projeto, geralmente, nessa abordagem? Vai no cliente, pergunta quais são os problemas, ele lista uma série de problemas. Aí a gente tenta priorizar esses problemas por alguma razão que a gente não sabe muito bem qual é, e prioriza, né? E elimina os problemas. A questão importante é a seguinte: para onde que nós levamos esse processo? E que impacto teve nos resultados? Uhum. Eu não sei. Verdade. Então, e aí, vocês falaram, o rapaz que eu assisti falou da última vez, que tem muito gestor hoje em dia que está questionando o processo, né? Uhum. Porque ele está botando dinheiro e não está tendo retorno, né? Uhum. Então, é o seguinte, eu acho que se a gente imaginar um trânsito, né, ou uma cidade com suas ruas, etc., imaginar isso como uma organização com seus processos, uma analogia razoável, não é? Perfeito. Né? Eu estou saindo de um ponto para o outro, só que no caso de processo, ao sair de um ponto para o outro, eu faço transformação. No caso de um ônibus, eu não faço muitas transformações. No máximo, eu transformo o número de passageiros algumas vezes. Então, vamos supor que alguém diga assim, olha, minha rua está muito perigosa, né? Nós precisamos diminuir a velocidade da rua. E alguém dentro do apartamento. Ele vai lá e diminui a velocidade da rua. Né? A gente dá até para ver se diminuiu o perigo ou não. Mas o que aconteceu com o trânsito? Melhorou o trânsito, no final das contas? O que vai acontecer com os usuários, que são os clientes dos ônibus? Uhum. Eles vão ter mais ou menos tempo, né, de viagem. Pois vão achar ruim, né? Sim, mas se a gente olha para dentro, é isso que eu estou correndo o risco de fazer. Uhum. Entendo. E olha que interessante, Dácio. Se eu coloco um objetivo de melhoria numérico, quando eu olhar o processo e achar uma série de problemas, todo problema
que não estiver relacionado com aquela meta, naturalmente não tem que ser tratado. Prioridade. É isso. Ignore. É isso. Mas peraí, mas esse problema vai continuar? Vai! Você não quer resolver isso. Né? O que você quer resolver? Você quer impactar o desempenho. Você só vai eliminar problemas que estão atrapalhando o desempenho. Se o cara listar 50 problemas e você tiver que achar uma prioridade, você não vai listar alguns de fora? Vai. Uhum. Então, se ele listar 50 problemas e só 2 estiverem relacionados com o objetivo dele, eu não preciso discutir prioridade. Uhum. Já estão definidos quais são os 2 que eu tenho que atacar. Então, ele pergunta aqui, né, se seria o mapeamento de contexto, então, né, diante da descrição, o contrário da orquestração ponta a ponta, né, que o BPM tanto prega. Não, eu diria isso. Eu diria que o mapa de contexto ele é um caminho inicial para você identificar onde você tem gargalos, onde você tem rupturas, para depois você fazer uma modelagem mais detalhada ponta a ponta. Porque eu ia falar isso um pouco mais na frente. Assim, como é que você constrói o mapa de contexto? Você constrói a partir do cliente. O que é que você tem que entregar para esse cliente e como é que é o relacionamento daquelas áreas que estão na ponta com o cliente. Daí para dentro você começa a verificar como é que entra esses relacionamentos até chegar no fornecedor e analisando as influências dos stakeholders que estão circulando ali, inclusive os concorrentes. Seria mais ou menos o ponta a ponta que ele faz. Você define uma ponta, define a outra e você percorre procurando os contextos que levam de uma ponta a outra? Não necessariamente. Primeiro, eu preciso entender como a organização funciona. Então, eu não vou para o organograma dela, porque o organograma só me dá hierarquia. O organograma não lhe dá relacionamentos, exceto hierárquicos. Eu construo um quadro onde eu tenho, de um lado, o cliente, que é quem me solicita, onde ele tem problemas ou oportunidades que precisam ser resolvidas por mim, e eu vou fazer entrega de valor para ele. Então, o que é que eu estou entregando para ele? Ele me pede algo, eu entrego algo. Dessa entrega de valor para o cliente, eu demando alguém. Então, por exemplo, se eu sou comercial, eu vou demandar provavelmente a minha área de planejamento da produção para que ela planeje uma produção para fazer a entrega para aquele cliente. E aí eu começo a percorrer a organização como um todo. Ali dentro eu vou começar a descobrir que o relacionamento entre a operação e a manutenção não funciona bem, aí eu vou detalhar o processo de manutenção preventiva, corretiva. Eu vou entender que a venda começa em um ponto até a entrega final, passando por finanças, passando por distribuição, passando por controle de estoque. Aí vai depender do nível de aprofundamento que você quer ter em cada processo, entendeu? Sem dúvida, isso vai ajudar você a priorizar melhor os processos que você precisa trabalhar, né? Outra questão, pareceu aí, Josias, que o mapa de contexto ele deve conversar muito com a matriz de relacionamento das partes interessadas, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Inclusive, você pode até usar o CIPOC como um dos instrumentos para facilitar a construção do contexto. Patrícia, porque o que acontece é o seguinte, nessa ânsia de você automatizar, o que acontece? Muitas vezes você automatiza uma tarefa, né? Só que o problema vai aparecer depois, por quê? Porque você não pensou no seu processo como um todo. Então, uma das grandes falhas, deficiências que existem quando você fala num projeto, é que você deixa de pensar no seu todo, e aí pensar no processo como um todo, e você automatiza uma parte. Só que você não vê que isso pode acarretar problemas mais para frente, ou antes, ou depois, não importa a situação, porque você está automatizando, está usando ferramenta, tecnologia, inteligência artificial para fazer uma situação, e aí aquilo vai interferir, porque você não repensou o seu processo, você não redesenhou ele, reengenheirou, aí as palavras, ou inovou, transformou, você tem um monte de palavras que podem ser utilizadas, né? Mas eu acho que no fundo, disruptou, transformou, tem de tudo, né? Mas é aquilo. Sabe, se o seu objetivo é mudar, inovar, o que quer que seja, mas você pensou em tudo aquilo, você pensou no seu processo como um todo e no alinhamento com o negócio propriamente dito, né? Não, você entrou porque você quis automatizar e quis aplicar tecnologia. A moda agora é IA.
todo mundo quer aplicar inteligência artificial. Mas até que ponto? Será que é realmente... O seu problema é de ferramenta, de tecnologia? Às vezes, o seu problema são pessoas. As pessoas não sabem trabalhar. Elas não conhecem o processo. Então, não adianta você colocar uma ferramenta poderosa, porque as pessoas não vão conseguir trabalhar. E aí, não vai dar em nada. Essa que é a grande questão. Né? Antes de aplicar a inteligência artificial, a gente tem que alinhar as inteligências naturais na mesma direção, né? Senão... Aí vira inteligência burra, né? Porque é o que você fala, né? Ô, Regina, na sua opinião, quais os principais ganhos que a gestão estratégica por processos gera a partir de uma organização pública? Diga aí. Nossa. Fábio tá vendo nossas perguntas aqui, porque essa era a minha próxima pergunta. Então, verdade, nada. Porque vai que ele não vem, né? Não é? Ele não vem, a gente tem que ter aqui, né? Bom, é primordial, dentro de uma gestão pública, né, a gente tem lá os pilares de gestão estratégica, né? E uma delas, hoje a gente tem como metodologia, né, e política pública do Estado a governança de processos. Então, se eu não pensar de forma estratégica, como eu vou agregar valor? Porque todo processo ele entrega um produto ou um serviço para alguém, um cliente. No nosso caso é para o cidadão, né? E aí, imagina, como que eu estou entregando esse produto, esse serviço? Será que o cidadão está feliz com essa entrega? E está vinculada à estratégia da organização nessa melhoria contínua. Antes, não tinha-se cadeia de valor no nosso estado, né? Hoje, 90% já tem cadeia de valor. E a gente conseguiu fazer a cadeia de valor do estado, também a partir dessas cadeias de valor das secretarias, né? 41, imagina. 42 órgãos e entidades, né? Então, quando a gente começa a olhar de forma... Eu vou fazer o ano passado, eu auxiliei a Politec no planejamento estratégico. E lá no BSC tem processos internos. Então, muitas vezes, quando as pessoas vão fazer o seu planejamento, eles colocam lá, otimização, automação de processos, tá, mas em que processo? E aí é onde a gente vem trazendo a imagem da cadeia de valor, dos macros processos finalísticos. Então, esses processos que estão no seu planejamento tem que estar vinculado com esses processos finalísticos que você tem que entregar na sua missão. E aí é onde a gente começa, tá, mas como que eles estão? Qual que é a entrega? Quem que é o público-alvo? Como que está a sensação e necessidade atendida a esse público-alvo? Então, a gente faz esse vínculo e é onde eles começam a olhar realmente para o cidadão, né? Como eu tenho que entregar? Quando a gente falava isso há 4, 5 anos atrás, que a partir da necessidade do cliente, a gente tinha que melhorar os nossos processos, ninguém entendia. Como assim? Eu faço o meu processo, a minha rotina, baseada numa legislação, é lógico, mas eu faço como rotina, estou lá meu salário reservado todo mês e eu entrego. Mas aí a gente começou a questionar, será que está entregando com valor? Ele está feliz de estar recebendo dessa forma? Então, hoje, até a transformação digital, que está muito falado na gestão pública, governo federal, né, com o GovBR, aí, fortemente, e também conduzindo fortemente a transformação digital nos estados, tem que se olhar para a estratégia, tem que se pensar num planejamento estratégico digital. E para fazer transformação digital tem que ter processos, né? Todo mundo que trabalha com processos, né, dentro aqui, né, de gestão de processos ou por processos, está procurando alguma melhoria. Da mesma forma que a gente fala que mapeamento é meio, não é fim, a transformação ela acaba estando ali diluída na premissa do trabalho, que é facilitar a vida do cliente, facilitar a vida do trabalhador. Eu acho que tem um lado muito de responsabilidade que a gente tem ali de ganhar eficiência e tentar manter os empregos. Eu acho que isso é muito importante, entra muito no lado do que o Dácio trouxe, porque também eu vejo que um dos motivos da dificuldade de falar de processo, melhoria contínua é conhecido como redução de desperdício, de forma geral, né? E isso, para algumas pessoas, o que elas ouvem é demissão em massa, é a mesma coisa. Fala melhoria contínua, ela ouve demissão em massa. E a nossa estratégia, inclusive como consultores, na hora de fazer uma recomendação, na hora de dar alguma sugestão, desligamentos são inevitáveis? Às vezes são. Se é uma empresa que está muito inchada,
que tem ali uma estrutura muito grande e está fazendo pouco, talvez esteja. Mas, gente, tem tanta coisa que precisa ser olhada e não está sendo olhada, que quando a gente traz uma tecnologia bem direcionada, o que a gente tem que orientar é exatamente quando for fazer uma transição. Falar, olha, hoje a pessoa faz essa atividade aqui, essa atividade vai deixar de existir. Como que nós podemos aproveitar essa pessoa para ela fazer uma outra atividade que a organização precisa? Né? Muitas organizações, por exemplo, não valorizam inovação, não tem uma frente de inovação, uma área de inovação. Não que a inovação deva ser uma área, mas não deixa de ser uma oportunidade ter uma estrutura de pessoas que estão olhando ali para a tendência de mercado, entendendo novas tecnologias. Por que não reaproveita essas pessoas lá? Justamente porque elas conhecem bem da operação, bem do produto, bem do cliente, e a gente tem que aproveitar para aproveitar esse conhecimento. Então, a gente também tem uma responsabilidade muito grande de vender que gestão de processos, melhoria contínua, é para ajudar a empresa a faturar mais, de uma forma geral, né, atender os clientes, faturar mais, e se a empresa fatura mais, no mundo, em algumas empresas que são um pouco mais maduras, que a gente sabe que não são todas, isso representa um maior pedaço do bolo para os próprios colaboradores. Pronto, e aí, Henrique, se você puder responder ou dar uma luz para a gente, como tratar problemas complexos, né? Porque a gente, às vezes, aprende a simplificar as coisas para resolver. Mas, né, como isso na prática, a gente tratar essa complexidade, que é algo do nosso mundo contemporâneo? Legal, que bom que você trouxe essa pergunta, porque foi exatamente o post de hoje, né, da Cuidadoria. Eu escrevi um artigo também sobre isso, que fala sobre a diferença entre mudanças técnicas e mudanças adaptativas. Então, a gente acaba... E o problema é quando a gente tenta resolver um problema adaptativo com uma solução técnica. Né? Então, qual que é a diferença do técnico e do adaptativo? O técnico, vamos supor que a gente está num navio e furou a vela. Isso é um problema técnico. Né? Solução, consertar a vela e seguir o rumo. Né? Agora, um problema adaptativo é a gente fazer uma expedição na Antártida com um número X de pessoas, com um número X de recursos, e sabendo que o tempo pode virar a qualquer momento e que a equipe precisa aprender ao mesmo tempo que faz, a gente precisa lidar com o emocional das pessoas, e a gente precisa lidar com a incerteza e com a ambiguidade. Né? Isso é um sistema complexo. Né? E como é que a gente resolve problemas complexos? Né? Assim, primeiro, assumindo que não é técnico, né? Não é consertando, não é tornando... A pessoa, não é consertando a pessoa. Não é consertando a pessoa, né? Que vai, né? Tipo assim, não, eu vou dar um aumento para todo mundo, aí todo mundo vai ficar mais engajado, né? E aí a gente vai conseguir terminar a nossa expedição. Não, porque para algumas pessoas o dinheiro é um motivador muito forte, para outras pessoas né, tem um detrator, né? Tipo, estou com saudade da família, não consigo performar, ou para outra pessoa é não sei o quê. Então a gente precisa muito ouvir as pessoas, né? Ouvir as pessoas, e para ouvir as pessoas a gente precisa criar um ambiente onde as pessoas se sintam seguras para falar, para expressar suas opiniões. E para fazer isso a gente precisa criar uma relação de confiança, né? Então a gente vai acabar batendo, né, nesses temas que o Hideki falou, né, de como é que a gente desenvolve habilidades internas, né, de escuta, de não julgamento, de acolher diversidades, de poder ouvir opiniões distintas, e não ser reativo, né? Falar assim, não, mas isso não vai funcionar aqui. Né? Metodologias ágeis começou a entrar num senso comum. E isso é muito perigoso, né? Metodologias ágeis surge por uma necessidade de trabalhos mais em conjunto, visando entrega para cliente também mais rápido.
né? E muita gente confunde agilidade com velocidade. Isso é muito arriscado, né? Se a gente for pensar... Com certeza. Se a gente estiver num prédio de 20 andares, pegando fogo, a forma mais rápida de se chegar no térreo é pulando, né? E morre todo mundo. Não é a forma mais ágil, né? A agilidade vai estar muito mais ligada ao conceito de efetividade. Quando a gente pensa estratégia e métodos ágeis, eu preciso observar uma série de coisas. Se eu estou trabalhando numa empresa de tecnologia, por exemplo, que eu preciso entregar desenvolvimento de apps com inteligência artificial, aí eu vou trabalhar muito agilidade porque as entregas são muito rápidas. Agora, se eu estou trabalhando para uma construtora que visa construir estações de bioenergia, estações de energia fotovoltaica, o conceito de agilidade é outro. Não necessariamente eu vou utilizar métodos ágeis para isso. Porque eu preciso observar dentro do meu negócio que métodos eu vou utilizar. Você imagina se eu for construir uma mega ponte ligando duas cidades diferentes com sprints diárias. Isso não faz o menor sentido. Faz o menor sentido. Então, a gente pegou uma ideia de métodos ágeis e acha que a gente vai aplicar para tudo e vai se resolver o problema. Isso a gente sofre dentro da reengenharia. A reengenharia, quando a gente tem lá a agenda, quando o Davenport vai falar, quando o Hamber vai falar, e eles reengenharia porque todo mundo quer usar reengenharia e acaba, às vezes, algumas empresas quebrando porque não precisava de reengenharia, só precisava de alguns pontos de melhoria, sofre disso. Então, linkar a estratégia com métodos ágeis para o bem da organização significa qual é o negócio envolvido. Que negócio eu estou falando? Que negócio é esse, né? Se o processo é de negócio, então o processo ele está diretamente associado ao negócio ao qual eu estou trabalhando. A depender desse negócio, eu vou pensar que estratégias eu vou utilizar para escalar esse negócio, para tornar esse negócio sustentável, para fazer esse negócio dar certo. Aí eu posso também escolher métodos ágeis a fim de trazer uma maior coesão entre pessoas, com entregas mais rápidas, visando o bem comum do meu cliente para a sustentabilidade do meu negócio. É interessante falar sobre a questão de cultura, porque o que a gente vê muito em live, palestra, o pessoal fala de cultura, a gente tem que tomar cuidado porque a gente tem uma identidade organizacional, né, e nessa identidade a gente tem princípios, valores, os pilares dessa identidade. E o que é a cultura? É pegar essa identidade e fazer com que ela se transforme em comportamento. Então, qual que é a missão da empresa? Colaboradores vivem essa missão, eles conhecem a missão e eles conseguem aplicar essa missão na sua área de trabalho, nas suas funções. Se eles conseguem, a cultura organizacional está alinhada com a identidade organizacional. Tá? Então, muitas vezes, a gente vê que o comportamento individual e coletivo, ele não está alinhado com a identidade organizacional. Né? O que é identidade? Né? Missão, visão, valores, é aquilo que está estampado na parede, aquilo que está estampado no site. Né? Então, muitas vezes a gente não vê essa identidade organizacional nos corredores, no falar, no agir, né? No troca-troca do dia a dia. Então, isso demonstra para a gente que a identidade é uma coisa e a cultura é outra. Então, esse é um desalinhamento. É muito difícil a gente pegar uma empresa que tenha uma cultura exatamente refletida daquilo que se considera identidade organizacional. A identidade é muito aquilo que a gente quer, que a gente define. A empresa define a identidade. Mas se ela não é vivida no comportamento do dia a dia, ela não se torna cultura refletida da identidade organizacional. Mas nós temos outros comportamentos. E esses comportamentos, ainda assim, são a cultura. Só que a gente tem a cultura que não bate com a identidade. Tá? Então, a cultura organizacional, ela tem algo mais abrangente e a gente tem microculturas. Essas microculturas podem depender da localidade. Então, por exemplo, eu tenho franquias, eu tenho unidades, então eu tenho a matriz, fica em São Paulo, e eu tenho plantas ao redor de São Paulo. Eu tenho unidades ao redor do Brasil. Então, a gente vê que cada unidade tem um diretor, cada planta a gente vai ter um responsável, e assim vai. Né? E se for a mesma unidade, a gente tem gestores, diretores. Então, abaixo de cada líder, a gente tem uma microcultura. Essa microcultura pode estar alinhada com a cultura mais abrangente, a cultura da empresa, e
pode ser que essa microcultura esteja desalinhada. Pode ser que, olha só, aí começa a salada, né? A cultura da empresa não reflete a identidade organizacional. Só que aquele líder de um departamento, de uma equipe, ele quer muito fazer com que aquela identidade organizacional dê certo. Então, abaixo dele, tem uma mescla entre a cultura normal, que não tem nada a ver com a identidade, mas tem um certo reflexo da identidade da organização. Então, você vê que esse líder ele quer fazer o alinhamento. Vamos lá. Conceitua para a gente, ou pelo menos aqui na nossa conversa, o que nós devemos entender como hiperautomação? Show de bola. Bom, hiperautomação, acho que eu gosto de trabalhar muito, de usar um termo até mais simples, eu chamo de automação inteligente de processos, onde você vai estar usando ali algumas tecnologias, dentre elas o RPA, para que você possa gerar esses resultados e deixar o processo cada vez melhor, cada vez mais fazendo sentido para a organização e gerando o resultado que ela espera. E aí, nessas tecnologias, você tem o próprio RPA, como você mencionou, você tem a tecnologia do IA, né, soluções de IA, você tem o próprio BPMS, a própria solução de BPM, né, que muitos pensam que RPA e BPMS fazem as mesmas coisas, mas não fazem. Tá? Você pode ali, no RPA, automatizar a tarefa, automatizar até um processinho pequeno, mas o BPMS ele vai ser o grande orquestrador, né, de tudo isso. Ele vai fazer essa orquestração acontecer, seja atividades que o RPA execute, seja atividades que alguma pessoa vai executar, sejam atividades que a IA pode estar envolvida também na execução. Então, eu acho muito importante e fundamental em toda essa orquestração da automação inteligente você ter um BPMS. Entendi. Mas a gente não precisa entender que para eu poder dizer que estamos em um projeto de hiperautomação na minha organização, eu necessariamente tenho que estar usando essa ou aquela tecnologia. Ou sim? Não, de forma alguma. Enxerga isso? Não, de forma alguma. Você tem várias opções de mercado, né? Seja de BPMS, seja de RPA, seja de soluções de IA. Claro que é importante você saber se aquilo realmente é um BPMS, é um RPA, né? Porque às vezes as empresas se vendem como e muitas vezes fazem uma parte daquilo, né? Ou até nem fazem, enfim. Mas é importante que você tenha essas soluções e aí, incorporada a essas soluções que são as principais, as mais conhecidas, você tem outras soluções também que podem ser consideradas. Por exemplo, você tem soluções de omnichannel para você iniciar um processo através de qualquer canal que você precise. Eu quero começar via WhatsApp, eu quero começar via Slack, eu quero interagir com o processo via WhatsApp, via Slack. Então, isso tudo pode ser feito, né, para que você possa gerar os resultados e ter os processos conectados com as pessoas, né, principalmente. Uhum. Na verdade, o KR é um recurso. O KR significa Objective and Key Results, objetivos e resultados-chave, e é uma filosofia de trabalho. Filosofia de trabalho. Então, é um recurso cuja origem sendo um framework, tá? Que um framework diz o que deve ser feito, mas não especifica como. Tá? Então, cada empresa, cada organização, cada pessoa vai pegar desse framework o que precisa para alimentar ou gerar a sua própria metodologia. Então, falarmos de metodologia OKR, você não vai encontrar em nenhum livro, tá? Porque a metodologia é a que vai surgir na sua empresa depois de pegar esse framework e ver o que serve e o que não. Tá? Então, assim, tem livros que falam que os ciclos de um OKR pode ser trimestral, mas assim, por que não? A maioria fala trimestre. Por que não? Assim, por que não bimestre para ter resultados mais
mais rápido para ver a resposta do mercado, mas de uma forma mais eficaz. Ou seja, você pode mudar. Tem coisas que não deveriam mudar, mas você pode adaptar para gerar resultados. Tá? Então, o foco o ponto principal do OKR é a execução, é a entrega de resultados. Fácil é planejar, é definir uma estratégia, é sonhar para o futuro, tá? Mas depois passar isso para as pessoas e solicitar, bom, executem vocês agora. Tá? Esse é o grande desafio. O que acontece? Frustração depois de um tempo, de líderes, de executivos, de gestores. Por quê? Porque não conseguiram entregar. E aí falam, qual é a falha? Qual é a falha? Você se pergunta, qual é a falha? E a falha é possivelmente que não todos tinham a mesma visão do rumo, não tinham a mesma visão do objetivo, onde teríamos que chegar, onde deveríamos chegar todos juntos. Não tem senso de time, cada um vai puxar, por exemplo, o que é mais comum, uma lista de tarefas e começar a fazer. E aí perde o sentido do todo, tá? Perde, assim, o trabalho não é tão significativo. As pessoas não encontram, muitas vezes, a resposta de por que estou fazendo o que estou fazendo. Agora, a dica que eu realmente dou, pessoal, é a seguinte. Não se restrinja, né, a procurar coisas com esse nome de org design. Eu acho que o que você tem que procurar ampliar é a visão de mundo, né, entender como é que as coisas funcionam. Então, assim, cara, estude Otto Scharmer, a teoria U, estude economia circular, economia Dunnett, economia do presente. Estude botânica, para você entender um pouco de sistema. Novos modelos, né, de a gente organizar, a economia do planeta. Estude teoria dos sistemas, complexidade organizacional, né, Maturana. Então, assim, estude tecnologias sociais. Então, Dragon Dream, né, uma tecnologia social bem bacana para a gestão de projetos. Moneypile, né, uma forma super colaborativa de você distribuir o dinheiro. Você olhar, mas nunca que o Moneypile vai caber na minha empresa, mas, cara, entenda o conceito. Talvez você se aproxime de alguma coisa. A sociocracia, a holacracia, né? Estude cultura organizacional, estude o ser humano, estude a teoria integral de Kim Wilber. Eu acho que a gente, ampliando a nossa visão de mundo, a gente consegue, sim, né, desenvolver essa habilidade, né, de desenhar empresas mais adaptadas e mais prontas para responder aos desafios, né, do mundo, para que você tenha o seu repertório e você dê a sua solução. Né? Revisitando aqui, mas eu acredito muito estou revendo minhas notas, porque eu acredito muito assim. Primeiro, mentalidade de dono encontra... E aí, o que dono está pensando? Financeiro, é dinheiro, é produtividade, é fazer mais com menos, é gerar valor para o cliente também. Tem dono que se preocupa mais com gerar valor para o cliente, às vezes, do que até o... Enfim, mentalidade de dono, conseguiu ter isso, aí encontra o benefício do seu projeto e você realmente vai começar a acreditar nele. E aí, com isso, você consegue naturalmente começar a se conectar com as pessoas. E esse é o ponto que eu ia entrar aqui, falando de dica de ouro, que é o finalzinho que a gente não falou. Se conecte de verdade com as pessoas. Seja online, seja presencial. Quer ver um exemplo muito prático? Eu comentei para vocês aqui, que eu estou olhando para baixo, que eu tenho umas notas, para mim não esquecer de nada. E isso é importante, porque eu estou me conectando com vocês. É diferente de eu estar aqui na live ou numa reunião dentro da empresa e estar aqui, ó. É óbvio que eu estou digitando e falando de outra coisa. As pessoas percebem, elas veem. Isso. Se você está com uma caneta na mão, se você abaixa a cabeça assim,
é óbvio que você está escrevendo, que está anotando. Não é porque você não está olhando. Você está conectado com a pessoa. Se eu estou com o celular aqui, ó, e a reunião rolando ali, as pessoas sabem. Agora, o que eu acho que é legal? Tudo isso que a gente falou aqui, ele tem que ser implementado, né? Tem que implementar. Gente, eu não tenho melhor profissional do que o profissional de processos para saber implementar coisas. Ele sabe sistematizar, ele sabe organizar, ele sabe ligar com a estratégia, ele sabe criar indicador. Não tem profissional melhor do que o de processos para fazer isso, né? E é muito interessante, porque ele tem uma capacidade de sistematizar essas coisas de forma organizada, simples, eficiente, que outras áreas não têm. Então, você vai ver nas áreas de sustentabilidade, você não vai achar profissional com essa visão do profissional de processos. Você vai olhar em outras áreas, quaisquer que sejam, você não vai encontrar o profissional finanças. Você vai encontrar o cara que sabe de números, sabe olhar a planilha, o balanço, tal, mas o cara não consegue organizar o processo para fazer a coisa rolar, sabe? Então, o profissional de processo ele tem uma capacidade muito legal de fazer isso acontecer. E se ele se apropriar disso tudo, ele consegue, além de causar um bem um efeito muito bacana, um efeito muito bom, ele consegue ter também um diferencial de carreira, né? Então é importante que o profissional de processos ele comece a olhar isso não como, olha, mais uma coisa para eu colocar no meu escopo, mas como que eu uso isso para me alavancar na minha carreira. E aí, quando ele conseguir colocar essas coisas, esses elementos todos juntos, ele com certeza vai conseguir se diferenciar. E muito provavelmente ele vai alçar outros postos, tá? Que não são só os postos de gestão de processo. Ele pode ir para sustentabilidade, ele abre o seu leque de opções de negócio. Então, acho que isso é importante quando a gente fala pro profissional de processos. E assim, deixa eu comentar duas coisas que eu achei muito pertinente nesse bate-papo, né? Primeiro, a gente veio falar da frase famosa do Henry Ford, né? Eu escutasse que as pessoas falassem para me pedir para eu entregar cavalo se corro mais rápido, né? E aí ele foi lá e inventou o carro, entendeu? Então, é muito nessa pegada mesmo, né? Porque às vezes, se você escutar as pessoas, você vai ver isso daí, cara, me traz um cavalo mais rápido. E aí, às vezes, até isso as empresas falam assim, ó, meu cliente pediu um cavalo mais rápido, bora lá, vamos construir um cavalo mais rápido, mas não dá, não sei o quê. Não, bora fazer. E aí o seguinte, uma das técnicas que a gente tem para trabalhar muito legal com inovação é o seguinte, geralmente a gente pega alguma coisa e ou a gente tira uma restrição daquela coisa ou então coloca. Então é o seguinte, cara, como que eu consigo ser mais rápido que o cavalo sem ter um cavalo? Isso. E aí você põe o time para pensar. Isso. E é por isso que inovação, você precisa dos especialistas, mas você precisa também de uma equipe muito tarefa. Porque às vezes você colocar todo mundo que pensa na mesma tecnologia... Igualzinho, né? Põe um monte de eletricista, você vai ter um resultado de eletricista. É a mesma coisa que acontece com IA. Você vai ter um time de IA, você vai ter uma solução de IA. Sendo que às vezes o problema é só... o cara tá com um problema muito grande de processo dele, o cara imprime o processo dele, faz não sei o quê. Às vezes o problema é só tirar a impressora do cara. Mas o time da IA vai lá, lê o documento, faz um over-engineering, que a gente fala, né? Vai lá, faz uma engenharia muito doida lá e cria. Então, geralmente, quais são duas coisas que a gente faz para provocar inovação? Aí eu vou pegar um pouquinho também da teoria de projetos, que é assim, a gente fala muito sobre escopo, custo e tempo, né? Aquele triângulo famoso lá. A gente tem que inverter ele. Em vez de a gente amarrar o escopo, a gente amarra ao contrário, a gente amarra custo e tempo. E é assim que a gente faz com inovação. Então, qual é o tempo que eu tenho e qual é o orçamento que eu tenho para fazer alguma coisa? E o escopo se deixa comigo. E quando eu falo o escopo literalmente deixa comigo, as tecnologias se deixam comigo. Mas o seu time sabe só desenvolver JavaScript. Não importa. Eu estou entregando valor? Tô. Então é isso que eu... Então era muito isso. E aí se tira algumas restrições. Cara, eu quero essa entrega de valor sem essa restrição. E se provoca o time a sair da linha, né? Porque da zona de conforto. Você tem aquelas restrições lá muito bem pautadas, eles nunca vão sair de certa maneira. Então, essa estratégia até do Steve Jobs, que agora todo mundo interpreta de uma maneira mais pragmática, assim, não, vamos fazer isso aqui agora dentro de... E é por isso que dentro de até de um hackathon
o pessoal provoca isso também. Então, os hackathons que o pessoal trabalha em inovação, é a mesma coisa. Cara, você tem esse tempo para pensar uma solução, entendeu? E o hackathon não está lá para o cara trazer uma solução pronta, mas sim para trazer uma excelente ideia. E a proposta do hackathon não é o cara sair com o produto pronto, mas com a ideia validada. Ou seja, eu quero ver se essa ideia tem mercado. Vou dar um exemplo. O nosso amigo Fábio Franco, nosso amigo internacional, né, perguntou aqui: na sua opinião, Tânia, um profissional de processo deve se preparar para o cenário onde a IA vai fazer desenho, análise e melhoria de processos? Sim, né? Vai acontecer. Não tenha dúvida. Agora, assim, vou pensar numa coisa. Eu acho que é sempre importante a gente contextualizar a inteligência artificial, né? E inteligência artificial generativa, que são coisas diferentes, né? Então, a inteligência artificial, que a gente chama clássica, tradicional, outros nomes aí que o pessoal acaba dando, né? É aquela que está realmente baseada em modelos algorítmicos, estatísticos, olhando para dados que as empresas já possuem, e em cima disso fazendo análise de comportamento, predição, prescrição, mas em cima de algo que já existe, né? Que não é novo. E a generativa é exatamente o contrário. Em cima de tudo que a gente já sabe, ela cria, né? Ela está além daquilo que eu olho, que já existe, e dou respostas, né? Em cima de um histórico, e generativa não, ela está aprendendo para poder nos dar respostas novas, né? Então, por exemplo, quando fazem análise dos livros do Chico Xavier, para entender se ele tinha, realmente eram vários autores diferentes, né, como dizem, como falam, ou se era um único autor, porque a partir do comportamento e da forma de escrita você consegue perceber isso. Quando você faz esse tipo de coisa, ele está analisando algo que já existe, dando uma resposta, né, para um desafio, para um objetivo específico. Quando você usa a IA generativa, né, para dar esse tipo de resposta, você faz diferente. Você pergunta algo para ela sobre esses livros, né, se ele realmente são livros escritos por autores diferentes, ele vai te responder de uma forma mais humana. Ele não vai não vai te fazer um desafio, fazer um código, uma IA totalmente que vai varrer todos os autores, ele não vai varrer todos os autores, você vai pôr trechos disso para poder dar uma resposta. A generativa, ela tem um poder mais rápido, e em cima dessa base que estiver carregada, ela vai te dar uma resposta. Então, bem objetivo. Quando a gente fala em termos, contextualizando isso, quando a gente fala que toda vez que a gente vai fazer algum trabalho, a gente primeiro olha os processos, então, conceitos novos, né, que estão surgindo, observabilidade. Observabilidade, com o uso de inteligência artificial, ela está olhando dados, negócio, e está olhando processo. Então, dentro de um processo de uma cadeia de e-commerce, né, desde a hora que a pessoa entra dentro do site até a hora que ele está saindo, ele está gerando uma série de dados ali dentro. E ele segue um processo pré-definido. A observabilidade com a inteligência artificial vai começar a dar informações se esse processo está fluido ou não, e se ele precisa de alteração. Tá? Então, assim, sim, as pessoas de processo têm que entender, né, de inteligência artificial, e tem que entender que ela vai vir auxiliar o processo dela, né, o trabalho dela, e sugerir melhorias, identificar pontos de atenção dentro de um processo, tá? Acho que respondeu a pergunta do Fábio, né? E a Flávia trouxe a colocação de que fala um pouco de como lidar com pessoas sabotadoras, né, que você estava já falando aí. Ou seja, que foram indicados para compor um projeto, porém não acreditavam no projeto e ainda tenta contagiar negativamente outros participantes. Eu acho que, eu estava pensando, né, que eu falei, tem que pensar, quer dizer, não é questão que você fez uma formação que você vai sair facilitando, né? Mas que, por outro lado, assim, todo curso ajuda e, minimamente, eu acho que é importante fazer para você começar a facilitar a sua própria vida e dificultar a dos outros, né? Acho que só isso já dá uma abertura de mente que às vezes já destrava muita coisa, né? Então, eu acho que uma das possibilidades para ela parar de ser sabotadora é mostrar que facilitar é melhor do que dificultar, né? Mas aí já deixo para outras considerações de como lidar com o perfil. Tem várias estratégias, né? E aí depende muito dos tipos dos perfis, né? De sabotadores que você tem ali na equipe.
E tem muitos. Recentemente a gente aprendeu uns até diferentes, uma abordagem diferente, né, Paty? Com o César, que ele falou lá do viajante, o turista, bem bacana. Mas eu acho que uma das práticas, além do facilitador, ele precisar ser extremamente flexível e adaptável, eu acho que essa é um ponto assim, de partida. Porque quando a gente encontra esses sabotadores, a gente vai ali identificando, você não chega numa iniciativa já sabendo quem é quem, tá? A não ser que você já conheça a pessoa, a gente já vai, pô, aquela pessoa tem um perfil assim, aí eu já me preparo para lidar. Mas digamos que a gente chegue num campo aí desconhecido e você vai identificando esses sabotadores no decorrer dali do seu momento, né? Eu acho que atribuir determinados papéis a tipos de sabotadores específicos, né? Isso ajuda comunicar os benefícios que a gente acabou de falar. Então, você começa já meio que quebrando esse gelo, trazendo ali o propósito, o objetivo. Isso leva as pessoas a desconstruírem um pouquinho aquele preconceito que elas já trazem para aquele momento. Né? Então, o Emerson fala muito, tem o sabotador que é o desinteressado, o indiferente. Então, esse tipo de sabotador, ele contagia o grupo, ele não precisa nem abrir a boca para falar. As expressões dele, a postura corporal dele já comunica, e aí as pessoas começam a ficar desconfortáveis. E aí a gente gosta muito de usar quebra-gelo mesmo, dinâmicas quebra-gelo ou energizer. Por quê? Porque você quebra mesmo o gelo. A pessoa ela já começa, ela já chega armada. E aí, quando você traz um quebra-gelo, você desarma. E Fábio também complementou que não é só trabalhador que pifa, não. Também empresário pifa, consultor pifa, né? E essa questão do burnout, primeiro que o burnout ele não é uma doença em si, ele é uma síndrome. Ele é uma síndrome de vários sintomas. Então, e normalmente é uma doença silenciosa, que a gente não percebe que está adoecendo. E as maiores vítimas de burnout são exatamente aqueles trabalhadores, seja empresário, seja consultor, seja funcionário, mais apegados ao trabalho. Cuidado, cuidado. Cuidado. O trabalho aqui é uma alegria, gente. Fica a dica. Aqui eu acho que ninguém é muito exemplo para isso, não, viu? Não me use de exemplo, não, que vai dar ruim. Acho que o remédio é pão de queijo. É porque eu sou de Minas, gente. Imagina se eu morasse em outro lugar, eu tava errado. Então, a gente não percebe. E realmente vem esse gostar, o burnout, ele começa nesse eu gosto, muitas vezes eu estou sendo bem reconhecido, eu estou conseguindo o que eu quero e eu vou um pouquinho mais, eu vou um pouquinho mais, eu vou um pouquinho mais. E aí eu não consigo perceber os sintomas. E quando aparece, realmente o símbolo do palitinho de fósforo lá, acendendo, tipo, acabou, desligou o sistema. Porque a gente não pode esquecer que nós não somos uma cabeça, que existe um corpo para levar a cabeça por aí. Né? A gente é um ser integral. E a gente também, nesse ser integral, a gente tem exercício, a gente tem sono, a gente tem alimentação, a gente tem a família, né? Aquela família mais próxima, a gente tem os amigos, a gente tem as boas gargalhadas, e muitas vezes a gente faz isso com as mesmas pessoas do trabalho. Tudo bem, mas é importante que a gente esteja levando esse, aspas, equilíbrio, mas pelo menos considerando todos esses aspectos nessa nossa vida. E aí a gente tem também outras utilizações que elas podem ser utilizadas de uma forma um pouco mais aprofundada, né? Então, utilizando algumas soluções, por exemplo, de process mining, né? Da parte de mineração de processos, isso aí a gente pode, né? Que são também, da mesma forma assim como não é algo novo, né? É algo que existe, se a gente for olhar essa parte de mineração de processos, estamos falando aí há pelo menos umas 2 décadas, né? Que
que é utilizada. Aí a gente tem algumas soluções, né, que já tive contato com algumas, já utilizei e são interessantes, como, por exemplo, o IPF, né, Process Mining, a própria solução da IBM de Process Mining, que possibilitam que a gente aplique, integre ela ao ambiente e, a partir disso, a gente consiga coletar dados, né, de soluções, por exemplo, de uma solução de gestão RP, um CRM, e aí ela ajuda a gente a verificar aonde a gente tem pontos de gargalo de processo. Primeiro, tem uma visão do processo, aonde tem pontos de gargalo, e também até mesmo fazer sugestões aí de pontos de melhoria e também de automação, né? Então, esse também eu acho que é um uso que é um pouquinho mais aprofundado e que evoluiu muito, né, nesses últimos anos de uma forma mais recente, dado ao uso de IA, integração com IA. Né? Então, esses são algumas formas de uso. Né? Além disso também, se a gente para analisar um pouquinho as plataformas aí de automação que a gente tem, né? As soluções, todas elas já estão de alguma forma incluindo a IA nas suas soluções.